para conversar com a gente, convidamos o reverendo Alceu Lourenço, que ele é ministro presbiteriano formado em 2007 pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, conhecidíssimo JMC, atualmente pastoreando a freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Ele tem formação em Ciências Sociais e mestrado em Ciência da Religião. Leciona Sociologia, Ética, Filosofia, Ciência Política e Cidadania na Unidrumon. Casado com a Fátima, é pai do Pedro Henrique, do Gabriel, da Iris, sogro do Ayrton e avô, contando meses para conhecer a carinha do neto ou da neta. Olha que benção, tem promessa também aí vindo, né? Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia. Vai ser uma alegria estar aqui com você, com todos aqueles que também nos assistem pela IPP-TV e falar das promessas de Deus para as nossas vidas, né, de uma maneira muito particular. Deus é um Deus que lida pessoalmente com a gente e a gente, então, conhecendo melhor esse Deus e as suas promessas, a gente se relaciona melhor e mais profundamente com Ele também. Essa é a nossa expectativa nessa manhã. É verdade, né, pastor? E como é gostoso poder meditar, falar das promessas, né? E essa em específico, eu queria que o senhor falasse da importância de falar essa promessa do Espírito Santo, do dom, do arrependimento. Dá um briefing assim geral sobre isso. Ok. Bom, essa é uma promessa que ocorre num momento muito especial da história da redenção, que é exatamente quando a igreja cristã está nascendo. Né? Como igreja cristã, é ali o nascimento. O primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem e a igreja começa, então, a se espalhar pelo mundo, ainda com judeus, mas já começando a se espalhar pelo mundo. E Pedro, então, faz essa promessa maravilhosa, né? Deus o usa para falar a respeito das promessas que estão lá no Antigo Testamento. Ele está citando aqui promessas que os profetas fizeram muito antes dele, e ele, então, aplica essas promessas que eram vistas dirigidas para Israel, que se cumpririam em Israel, mas ele, então, as aplica especificamente à igreja que está nascendo, aqueles que iriam crer em Jesus e, portanto, seriam os recipientes, os recebedores dessa promessa tão maravilhosa. E hoje, vamos trazer, né, daquela época para agora. Bom, eu já, na verdade, até me antecipei quando eu disse que ele está fazendo a transposição das promessas lá do Antigo Testamento para essa nova agremiação, para essa nova congregação de santos, que não depende mais da etnia, né? Não dependem mais de serem descendentes de Abraão. Ele está aplicando agora a todos aqueles que creem em Jesus. Então, hoje, essa promessa diz respeito imediatamente a nós. Olha que bênção. Paulo, na sua carta aos Gálatas, diz que descendente de Abraão é aquele que crê em Jesus. Então, é pela fé que nós somos descendentes de Abraão, e aquelas promessas que Pedro aplicou àqueles judeus que estavam presentes ali no cenáculo são igualmente aplicáveis a cada um de nós que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nossa, que bênção, pastor. E me fala uma coisa, como que o senhor explicaria sobre como essa promessa pode dar esperança para a gente hoje? Olha, a gente pode aplicar essa promessa. Vamos pensar no seguinte sentido, aquele argumento do maior para o menor. Uhum. Pedro está falando, para a gente poder se localizar mais especificamente nesse texto, o texto que você leu começa assim: e Pedro lhes respondeu. Respondeu a quem? E qual foi a pergunta? Né? A pergunta deles foi: o que faremos? E na época da escrita bíblica não tinha o vídeo, né, para nós vermos ali a carinha daquelas pessoas, não tinha nem mesmo o emoji, né, para transmitir essa emoção, mas eu consigo imaginar o peso dessa pergunta, porque veja bem, Pedro está diante de uma comunidade de seus compatriotas judeus de todas as partes do Império Romano, e o sermão dele, esse primeiro sermão dele, basicamente, se a gente fosse traduzir esse sermão todo em pouquíssimas palavras, no versículo, acho que 23, se não me engano, ele diz assim: vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o Messias. O sermão dele é uma acusação de assassinato. E não apenas uma acusação de assassinato, mas essa acusação de assassinato que os fazia piores do que todos os seus antepassados, porque eles tinham matado os profetas de Deus. Nossa. Mas agora Pedro está dizendo: vocês mataram o Messias.
Então, o que faremos é uma pergunta desesperada. Desesperador. Imagina, é, é como se você descobrisse que você cometeu o maior erro da sua vida. Meu Deus. Não, dá para melhorar isso. O melhor erro da história humana, não é? Você cometeu o maior erro da história humana, você matou um inocente. Pedro ainda diz lá, vocês mataram o Filho de Deus por mãos iníquas. Quer dizer, eles usaram o Império Romano, pagãos, para matar o Messias. Então, não tem para onde correr. Essa é uma acusação definitiva. Como é que você sobrevive com isso? Né? Como é que você vai comparecer diante de Deus? Que esperança você tem depois que você fez um negócio desse? Meu Deus. Mas aí, quando eles perguntam o que nós faremos, Pedro diz, há esperança. Deus providenciou essa esperança numa promessa que ele fez lá atrás, que continua valendo para vocês. Se vocês se arrependerem, receberem o batismo, vocês receberão o dom do Espírito. Então, pensando para hoje, do maior para o menor, eu disse, o argumento, né? Se eles, depois daquela situação desesperançosa, desesperada, angustiosa, se eles receberam uma promessa que podia lhes dar esperança, o que eu, você ou quem está nos assistindo poderia dizer, não, mas o meu caso é pior. Não, eu estou numa situação mais desesperançosa do que eles porque você o quê? Uau. O que poderia ser, né? Que buraco mais profundo você poderia se meter? Mas se Deus resgatou aqueles homens, lhes deu uma promessa firme de restauração, né, de perdão, de vida, de absolvição, de perdão e não de condenação, em que situação você poderia dizer, não, mas eu estou numa situação X que... Não tem. Reverendo, se o programa acabasse aqui, já valeu o dia, já valeu o programa, a semana, né? Que palavra para levar para a vida essa, né? Quando a gente pensar que tem um problema, lembrar disso, vai dizer, meu Deus, como Deus é misericordioso, como a graça e a misericórdia dele alcançam nossas vidas, né? Pois que escuridão eu posso estar em que essa luz não chegue? E outra, os nossos pecados hoje, né, pastor, eles é como se a gente matasse Cristo, né? Como se a gente, não sei, eu faço uma comparação assim, talvez um prego lá, né, na mão, desagrada ao Senhor, né, nossos pecados, e Ele pela graça nos redimiu, né? Sim, ficou famoso naquela época aquele filme, como é que é? Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson. Ficou famoso uma cena dos bastidores em que ele, que era o diretor do filme, fez ali um cameo, né? Apareceu na cena da crucificação como um dos soldados que estava crucificando Jesus. Ele é católico, né? Não deve ser muito praticante pelo que a gente vê da sua biografia, da sua vida pessoal, mas isso ele sabia, né? Realmente Jesus morreu por mim, e nesse sentido eu é que o matei, né? Uma analogia como essa que você está fazendo, né? Mas, de fato, se pensarmos quem é que está pregando nesse momento, né, que é Pedro, Pedro havia negado Jesus. Que pecado terrível, negar pessoalmente, objetivamente, com suas próprias palavras ali, não conheço esse homem, mas Jesus depois o restaura. Então, Pedro pode falar ali de cátedra, né? Olha, realmente Deus é um Deus que restaura pecadores que pareciam estar perdidos, né? Pedro talvez estivesse pensando, agora só me resta voltar para as redes e voltar a ser pescador, não tem mais nada para mim da parte de Deus, né? E aí já vou além também da gente fazer uma autoavaliação da nossa vida, não existe situação pior do que essa, né? Como o senhor muito bem colocou aí, Deus teve misericórdia. E também a gente espera que algum caso, algum parente que a gente ama, um amigo que a gente ama que está afastado dos caminhos do Senhor, nunca perder a esperança, né, pastor? Sim. Bem lembrado, uma excelente aplicação. Pedro está falando para essas pessoas que a gente poderia dizer, para isso aí não tem jeito, né? E talvez nós também tenhamos pessoas das quais a gente diga, isso aí não tem jeito. Talvez aquele parente que a gente já falou tantas vezes, né? Aquela pessoa que se recusa até a ouvir, não, olha, sou teu amigo, mas não quero ouvir falar dessas coisas, né? Alguém que se afundou tanto no pecado, né? Alguém que você ama, quem sabe alguém que está afundado em imoralidade sexual ou em vícios degradantes, né? Alguém que já negou completamente a Deus, não existe isso, um ateu. Não, existe esperança porque Deus prometeu, né? E o interessante é que a promessa de Deus nunca é apenas, olha, eu vou fazer isso aí, né? Eu estou pretendendo que isso aconteça. Não.
o propósito de Deus, ele mesmo cuida para que aconteça. É isso. Né? Então, ele é um Deus soberano que promete e faz com que se cumpre. Né? Lá no Antigo Testamento, ele diz, né, havendo eu falado, né, quem é que vai impedir? Né? Havendo eu falado, eu não vou cumprir. Será que eu vou me arrepender? E a resposta sempre é não. Nada do que Deus pretende vai deixar de acontecer. Então, se ele prometeu, ele mesmo vai fazer cumprir. E, pastor, tem uma coisa interessante que eu pensei aqui agora, que é assim, às vezes, a pessoa que está no pecado, às vezes é muito difícil de reconhecer que está no pecado, né? Ou achar, tanto de evangélicos que caminham, que estão dentro das igrejas, às vezes não reconhecem o pecado, quanto as pessoas que estão fora, que têm, né, às vezes tem essa dificuldade de reconhecer. O que o senhor poderia falar sobre isso? Assim? É Deus que faz, é Deus que toca o coração para a pessoa se arrepender, ou tem um esforço da parte da pessoa? Como que faz para identificar esses pecados e se arrepender genuinamente? Boa pergunta, Lídia. A gente vê no nosso texto que há uma ligação imediata entre o arrependei-vos e o recebereis a promessa. Então, a promessa é para aqueles judeus lá que se arrependessem. Então, à primeira vista, a gente diz, bom, então é uma promessa condicional. Se você se arrepender, então você receberá o Espírito. De fato, essa promessa é para os que se arrependem, né? Aliás, arrependimento é a pregação, quase que a pregação central do Evangelho, né? Você vê João Batista, ainda antes do Evangelho propriamente dito, né? O último da antiga dispensação, a pregação dele, sintetizada em Mateus e Lucas também, é arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Aí depois Lucas, quando fala do início do ministério do Senhor Jesus, ele dizia, Jesus saiu pregando pelas vilas ali, pelas cidades, dizendo, arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. Né? Então, essa é a pregação central. Agora Pedro usando o mesmo modelo de pregação, arrependam-se. Né? Bom, mas então, poxa, pastor, mas o senhor falou que a promessa era para nós, mas aí agora o senhor está dizendo que não, mas depende se você se arrepende ou não. Então, num certo sentido, pode ser que a promessa não alcance ninguém, porque ninguém vai se arrepender. Pois é, Deus é um Deus que promete e cuida para que a sua promessa aconteça. O texto está ligado à promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma resposta de Deus ao arrependimento. Ou seja, Deus não fica sentadinho no seu trono, em cima de uma nuvem ali, né, com o Espírito Santo dele ao lado, e aí quando alguém se arrepende, vai lá, Espírito Santo. Não, não é assim que funciona. Na teologia reformada, mais na tradição reformada, costumava-se estudar o que se chamava de ordo salutis, né, no latim, ordem de salvação. O que é a ordem de salvação? É como a salvação acontece, não cronologicamente, mas assim, a lógica da salvação. O mecanismo da salvação obedece a uma lógica segundo os textos bíblicos, e a ordem da salvação que aqueles irmãos do passado entenderam foi: a salvação começa quando Deus predestina eleitos lá na eternidade. Certo? A salvação começou lá. Essa promessa, para que ela pudesse se cumprir, Deus lá na eternidade decidiu que essa promessa aconteceria e como ela aconteceria e para quem ela e a quem ela alcançaria. Depois, lá da eternidade, essa promessa, para que ela se cumpra nessa ordem de salvação, depois que Deus escolheu e predestinou, é necessário também que Deus regenere. Essa regeneração é a expressão mais conhecida. Biblicamente, ela também é chamada de nascer de novo. Regeneração é isso que significa, né? Gerar de novo. Ou um novo coração, como Deus prometeu lá em Ezequiel. Existem várias expressões bíblicas para esse ato de Deus de criar uma nova criatura, dar um novo coração, dar um novo nascimento. Né? Jesus fala disso lá em João capítulo 3, né? Necessário nascer de novo. Todas essas expressões se referem ao mesmo ato de Deus que envia o seu Santo Espírito para dar uma nova vida àquele que ele predestinou. Então, lá na eternidade ele predestina, mas em algum momento da história ele precisa enviar o seu Santo Espírito até uma pessoa para que ela possa ser regenerada. Esse ato sempre é ligado ao Espírito Santo. Aqui no livro de Atos mesmo, a gente vê lá, em Atos 5, Pedro falando assim, olha, aos gentios foi dado... como é que é a expressão?
foi concedido o arrependimento para a vida. Concedido. Mas concedido por quem? Por Deus. Por meio do Espírito. Então o Espírito vem e concede o arrependimento. Então o primeiro ato não é seu ou meu de arrependa-se e aí então Deus vai fazer uma promessa. Não, Deus fez uma promessa e no bojo dessa promessa, é um combo. Sim. É um combo. No bojo dessa promessa de dar o Espírito Santo, já está o fato de o Espírito Santo atuar na vida da pessoa, transformar o coração dela para que ela possa se arrepender. Então o arrependimento e a fé, então eu me arrependo dos meus pecados, mas isso não basta. Se eu só me arrepender e falar miserável homem que sou, eu ainda não estou salvo. Eu preciso me arrepender e crer em Jesus como aquele que traz o perdão. Senão eu vou me arrepender e ficar me martirizando, me amargurando, né? Quem sabe ali com aqueles tripalhos ali me chicoteando, eu sou um pecador, mas isso não adianta. Eu preciso crer em Cristo. Então arrependimento e fé são as duas respostas que o Espírito provoca no novo nascimento, naqueles a quem o Pai predestinou. Então temos lá o Pai predestinando na eternidade, enviando o Espírito para provocar essa mudança, e aí esse novo ser que foi criado, espontaneamente, voluntariamente, vai se arrepender e crer. Então, de fato, o arrependimento e a fé são atos meus. Deus não se arrepende por mim, mas eu só me arrependo porque Deus me predestinou e enviou o seu Santo Espírito. Então, a ordem de salvação nos ajuda a entender esse processo. E aí, depois que eu me arrependi e criei, aí Deus tem uma promessa para mim. Aqueles que se arrependem e creem são justificados, né? São feitos filhos de Deus, recebem o Espírito Santo que os santificará até a volta de Jesus e certamente serão glorificados lá no final. Então, veja que quando você pega só o que na história está acontecendo, você fica com a impressão que Deus está ali esperando alguém se arrepender. Mas quando você afasta um pouquinho a sua lente e você percebe que na eternidade Deus já estava atuando e enviando o seu Santo Espírito para que isso acontecesse, aí você fica muito mais seguro nessa promessa, né? O Deus que prometeu também é o Deus que executa a sua promessa. Que incrível! Eu estou com muitas perguntas em relação a isso, pastor, porque eu já fui pensando, já tenho algumas, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta eu vou fazer essas perguntas que são muito interessantes. Eu estou curiosa para saber em relação disso que o senhor colocou aí. Que interessante, Ei. muito boa a resposta. A gente vai para um intervalinho rapidinho, peraí, não sai daí que tem pergunta boa, que a gente já volta. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João 3:21. IPP TV, a sua TV missionária. Olá, eu tenho um recado para você que é parceiro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Queremos agradecer a você que durante esse ano de 2020 contribuiu e foi fiel em seus dízimos e ofertas. Graças à bondade do nosso Deus e à generosidade e fidelidade dos irmãos, nós cumprimos o nosso orçamento e pagamos todas as nossas contas. Mas o ano de 2021 se inicia com grandes desafios missionários, é isso mesmo. Vamos começar o projeto 5010 na Paraíba, que consiste na plantação de 50 novas igrejas em 10 anos. E também temos o compromisso de solidificar diversos projetos já iniciados aqui na cidade de São Paulo. E para isso, eu quero desafiar você a assumir um compromisso. Minha oferta missionária de fé. Durante o ano de 2021, você pode contribuir com uma oferta mensal, com um valor estipulado por você. O importante é ser fiel todos os meses com aquilo que você se comprometer. O planejamento do orçamento da Junta Missionária de Pinheiros para o ano que vem gira em torno de 8 milhões de reais. Isso dá aproximadamente 667 mil reais por mês em investimento missionário. Por isso que nós queremos convidar todos os crentes a se envolverem com missões.
Nós contamos com você e com a sua oferta missionária de fé. Juntos, fazemos desta uma grande igreja missionária. Muito bom, intervalinho só para tomar aquela aguinha, dar aquela respirada, mas estamos de volta falando sobre promessas de Deus. E hoje a promessa do dom do Espírito Santo para aqueles que se arrependem. O papo está muito interessante, tem umas perguntas aqui para fazer para o reverendo Alceu, mas antes eu quero falar para você que a gente tem uma super novidade, para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo toque, um novo visual para sua casa, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja. Já pensou? Daquela renovada na igreja? Enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo, a Quali-Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. E além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali-Vinil estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Então, dica do dia, inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil, uma tinta de qualidade. É muito bom mesmo e por isso que a gente indica aqui a gente só indica coisa boa, gente. É isso mesmo. E vamos continuar conversando sobre as promessas de Deus. Que antes eu quero dar bom dia para a Maria Aparecida, que falou bom dia, Lídia. A Maria Campos falou, meu pastor Alceu, que Deus te abençoe, querido, amém. A Gilvane falou, bom dia, a paz do Senhor a todos. A Rebeca também, bom dia. Amado e abençoado, pastor Alceu. A Adi Jocélia também, bom dia, pastor Alceu, dividindo um pouco de sabedoria, muita, né? Pablo, glória a Deus, bom dia. BH, Minas Gerais. A Marta Ferreira, de Ipaba, Minas Gerais. Graça e paz, irmãos. Peço que me mandem o link da pregação que foi feita em Neemias, na 3ª conferência da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Marta, na nossa playlist, está lá, é só clicar no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros no YouTube e vai em playlists. Lá tá tudo. Você pode buscar por 3ª conferência, tá lá, né? Se a produção quiser pôr aqui embaixo também, não sei se tem como, mas aí a gente vai colocar. E outra coisa, vou falar para você anotar o telefone da comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque você pode mandar também pedindo por lá e eles te mandam, a nossa aqui, né? Nossa equipe toda, manda o link para você. Telefone da comunicação, salva aí no seu WhatsApp, 011 98149 8444. Está aparecendo na sua tela, vou repetir, 011 São Paulo, 98149 8444. Também para Rita Franco, que falou bom dia, a paz do Senhor, e a Catarina, que falou que o reverendo Alceu é uma bênção, fiel e dedicado à palavra do Senhor. Como é bom a gente andar com pessoas fiéis a Deus, né? Muito bom. E vamos continuar conversando agora, pastor, sobre as promessas de Deus. Que papo bom, que explicação que o senhor deu antes do intervalo. E eu queria perguntar para o senhor sobre essa explicação toda que o Senhor deu. Se Deus já planejou lá antes da criação do mundo, e Ele que nos traz ao arrependimento. Teve uma pergunta pessoal, assim, qual o papel de quem intercede por outras pessoas, se é Deus que faz tudo isso na vida das pessoas para que se arrependem, para que sejam transformadas? Essa promessa, né, vista dessa maneira, de um Deus que cumpre aquilo que Ele promete, né, Ele trabalha para cumprir, ela é muito importante para quem tem alguém a quem que quer trazer a Cristo, né, ou que quer que vá a Cristo, porque se você pensar apenas naquela outra imagem de Deus, né, que fica lá sentadinho esperando alguém se arrepender, então, na verdade, o que você pode fazer pelas pessoas ao seu redor é, sei lá, sacudi-las, né, quem sabe, né, dá um jeito aí, né, prende a pessoa lá, faz né, deixa ela Às vezes dá vontade, né, pastor? fome e Fala sede lá sério. até ceder, né, botar aquelas luzes hipnóticas, né, o que você pode fazer? Mas se você realmente tem um Deus que planeja e executa aquilo que Ele quer, então aí vale a pena você falar com Ele sobre a pessoa. Aí vai você ficar ali buzinando, né, no marido, num filho, num amigo. Você ora, digamos assim, você buzina no trono da graça, né? Vai lá, Senhor,
Alcança ele, Pai, alcança ele. Olha que Um dos exemplos mais claros desse arrependimento, que é uma resposta a Deus, também está no livro de Atos, quando Paulo e Silas estão pregando, e eles então, diz, capítulo 16, versículo 11 em diante, diz que eles navegam a Troade, chegam até Filipos, cidade da Macedônia, e aí no sábado eles vão a uma cidade, saem da cidade, vão até um rio, e ali eles começam a falar a algumas mulheres que estavam ali, talvez numa reunião de oração. E aí o versículo 14 diz, certa mulher chamada Lídia, você nunca tinha ouvido essa história, né? mas não foi só por causa disso que eu escolhi esse versículo, mas aí diz lá, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E aí depois ela é batizada, porque isso é uma ilustração que Lucas nos dá de cumprimento daquela promessa que ele nos apresentou lá no começo do livro, que é o tema da nossa conversa. Então, se é Deus que abre o coração, não apenas daquela Lídia, dessa Da Lídia, minha desse também. ao seu, e de qualquer outra Lídia que haja por aí, então eu tenho que falar com Deus. Eu preciso orar, preciso clamar ao Senhor e dizer, Senhor, abre o coração dessa pessoa que eu tanto amo para que ela enxergue aquilo que é óbvio, Olha. para que ela ouça aquilo que é santo, para que ela atenda aquilo que é... Porque assim, não é que quando Deus nos converte, algumas pessoas falam que a fé é cega, né? Uhum. Não é que quando a gente se converte, Deus tampa o nosso olho para a gente não enxergar não enxergar as evidências contrárias à fé, né? Olha, esse negócio não faz muito sentido, mas ainda assim eu creio. Não, é o contrário. Faz todo sentido, mas por causa do pecado eu não enxergo. Então Deus tira a nossa venda e aí nós enxergamos o óbvio. O óbvio da existência de Deus, mas não só isso, o óbvio do nosso pecado, mas não só isso, o óbvio de que esse Deus enviou seu filho para morrer no nosso lugar. E que essa é a única esperança que a gente tem, né? Se estamos falando de esperança, essa é a única esperança que há para nós. Então, vale a pena orar, interceder por aquelas pessoas que nós queremos bem, que nós queremos que conheçam a Cristo, porque, na verdade, é a única coisa que nós podemos fazer por eles de efetivo. E é claro, quando surgir a oportunidade, nós também podemos falar, arrependa-se, né? Arrependa-se, venha para a minha igreja, seja batizado, né? E tenho certeza que você receberá a mesma promessa que eu já recebi, né? Então, vai haver um momento de falar isso, mas é essencial que antes de falarmos de Cristo a alguém, falemos com Cristo a respeito dessa pessoa. Olha, que coisa linda. Não tem como fugir Muito bom. disso. E como isso nos traz segurança, nos traz paz para o dia a dia, né? A paz que excede todo entendimento. Aí vem outras várias promessas, né? Que nós já falamos aqui no programa sobre promessa de segurança, promessa, enfim, de proteção. Como nos traz paz, né? Muito bem colocado. Antes de falar para alguém de Cristo, fale com Cristo sobre esse alguém. Olha que bênção. E, pastor, qual que é o papel dessa promessa na nossa rotina? Tá, vamos tentar ser bem práticos, então. Eu posso pensar em três áreas. A primeira, digamos, a vida interior. Eu preciso lembrar dessa promessa de que eu sou perdoado. Porque às vezes é fácil esquecer disso, né? O nosso dia a dia. Veja bem, primeiro que a gente sempre peca, né? Sim. Segundo que, lá em Apocalipse capítulo 12... é dito que Satanás é o acusador de nossos irmãos, né? Ou seja, o nosso acusador. E Pedro diz que ele é como um leão rugindo, tentando devorar, né? Mas não é que devorar no sentido de possessão demoníaca, por exemplo, como era tão comum durante o ministério de Jesus. Ele muitas vezes nos devora, nos acusando, nos dizendo que Deus não nos ama mais, nos dizendo que depois desse último pecado já era, não tem mais esperança, nos dizendo que nós não podemos... É uma mentira essa promessa. Então, quando ele nos acusa, e ele faz isso sempre, e é curioso, porque se nós pensarmos em Satanás como esse promotor, né, que promove a acusação, é a única hora que ele não precisa mentir, né? Porque, de fato, a gente peca mesmo. Né? Se ele chega diante de Deus e diz, olha, o Alceu não vale nada, ele, né? Sabe, ele está falando a verdade. É verdade. Então, mas nós temos advogado junto a Deus, né? Jesus Cristo, o justo. Então,
eu preciso dessa promessa, eu preciso meditar nessa promessa praticamente o meu dia inteiro, porque senão eu vou olhando para os meus pecados, olhando para as minhas falhas, ouvindo a acusação de Satanás ao invés da promessa de Deus. Daqui a pouco eu estou desanimado da minha vida cristã, eu já não estou mais crendo, já não tenho mais ânimo para ir à igreja, a palavra já não faz sentido, dali a pouco eu já não quero mais orar, e tudo isso me enfraquece mais ainda, e aí eu caio mais ainda no pecado. Então a minha vida interior precisa de voltar a essa promessa vez após vez. Na minha vida familiar, o texto fala de vós, que essa promessa é para vós e vossos filhos, né? Então, eu preciso me lembrar disso também, né? Como você mesmo notou aí na apresentação, eu tenho 3 filhos e agora já sou avô, né? Sábado que vem eu descubro se sou avô de um netinho ou de uma netinha, né? Mas que mundo é esse para o qual eu entreguei meus 3 filhos? Que mundo é esse para o qual o Ayrton e a Iris estão entregando o meu netinho? Que mundo é esse? Você olha na televisão, você olha no noticiário, você olha, espero que você não assista Big Brother, mas você assiste pelo menos a propaganda do Big Brother e você fala, que mundo é esse? Você observa as leis que estão sendo aprovadas, você observa a perseguição dos cristãos no Oriente Médio, você observa nas redes sociais qualquer assunto que envolva evangélicos numa rede social qualquer, vá olhar os comentários. Vá ver quanto ódio vai ser destilado ali porque aquela pessoa supostamente é de alguma igreja. Que mundo é esse? Ou pense, por exemplo, na violência, na impunidade dos grandes ladrões da República, ou dos pequenos ladrões e assassinos, e estupradores e pedófilos. Que mundo é esse para o qual a gente entrega filhos e netos e bisnetos? Eu preciso muito ouvir que a promessa de Deus é para mim e para os meus filhos. Que benção. Porque o Salmo 100, se eu não me engano, diz que a fidelidade do Senhor vai de geração em geração. Eu preciso dessa promessa. Quando Deus se apresenta para Moisés lá no Êxodo 34, né, Deus diz assim, olha, Deus se apresenta, né? Senhor, Senhor, que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o buscam. Ele fala disso também lá nos 10 mandamentos, né? 1000 gerações. 1000 gerações, se você pegar uma geração lá pelos 30 anos, 30 mil anos é maior que a civilização aí. Né? Quer dizer, ele está dizendo que a fidelidade dele não acaba. Então, se eu recebi essa promessa, eu preciso olhar para as minhas gerações, para a minha família, para os meus filhos, para as crianças correndo pela igreja no culto. Eu preciso lembrar de que Deus tem essa promessa para mim e para os meus filhos. É essencial, senão... Talvez até alguns casais cristãos, né, que às vezes relutam em ter filhos, né, precisam dessa promessa também. Né? Muitas vezes relutam em ter filhos justamente por causa disso. Né? Que mundo é esse? Então, esse é um mundo em que, apesar disso tudo, há uma promessa do Senhor. Então, minha vida interior, minha vida familiar e minha vida... eu vou dizer, talvez eclesiástica, ou minha vida ministerial. Geralmente a gente pensa em ministério quando é um pastor, né? Claro, se você, como eu, está nos ouvindo, né, e é um pastor, é importante a gente ouvir essa palavra, né? Deus chama pecadores ao arrependimento e ele os chama de todas as partes do mundo. Inclusive aí de onde você fala, né, do púlpito da sua igreja, do bairro onde a sua igreja está. Mas não é só isso, né? Cada um de nós tem um ministério na igreja. O corpo ele tem vários membros, todos eles devem funcionar. E muitas vezes a gente se desanima, né? A gente está ali fazendo o hot dog para os adolescentes, ou a gente está ali arrumando os bancos depois de um encontro de casais, ou a gente está ali dando uma aula de escola dominical. Enfim, em cada uma dessas circunstâncias, tocando, né, fazendo uma liturgia, sendo eleitos para uma diretoria, não importa. Em cada uma dessas instâncias, recebendo um visitante, não tenho cargo nenhum na igreja, mas quando o visitante chega, eu vou dar o meu bom dia a ele, vou falar para ele, seja bem-vindo. Em cada uma dessas circunstâncias, eu preciso me lembrar que Deus está chamando.
Porque senão tudo isso fica muito vazio, tudo isso fica muito inútil. Poxa, que efeito eu posso ter, né, na minha pequena igreja, lá num cantinho do mundo, ou no meu pequeno ministério, do jeito que eu falo, eu nem sou... Né, não. Há efetividade em tudo que você faz se você fizer debaixo da promessa de Deus, de que Ele está reunindo, chamando e convertendo e transformando a vida de pessoas por causa dessa promessa. Então, debaixo dessa promessa vale a pena ministrar, né? Acho que isso, pelo menos essas três áreas. Muito bom, muito bom. E que esperança, né, essa palavra de dar esperança para colocar o filho no mundo e entregar o filho no mundo, que esperança, né, pastor? Porque a gente conversou aqui, a gente tem falado nos outros dias das outras promessas, e Deus nos promete viver, já desfrutar da presença dele aqui, mesmo nesse mundo caído. Então, essas promessas nos trazem total esperança, né? É muito boa resposta. Gostei demais, encheu meu coração de esperança, acredito que quem está ouvindo também. Agora eu quero ir para a parte do dom do Espírito, quero perguntar sobre isso rapidinho, não sei se dá para ser rápido, né, se dá para resumir. Tivemos aí a terceira conferência de avivamento e reforma espiritual. Eu lembro que algo me chamou a atenção lá, que fala do dom do Espírito Santo. Às vezes, né, eu já tive uma visão errada sobre o dom do Espírito Santo, né, achando que eram outros tipos de sinais. Quando, na conferência, eu ouvi uma parte que me chamou a atenção, que fala que quando a gente está cheio do Espírito Santo, aqui eu ficava sempre curiosa para saber como Jesus andava no deserto cheio do Espírito Santo. Eu falava, nossa, uou, como deve ser isso, né? E aí eu vi uma pregação uma vez que fala, e na conferência foi falado que quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a dar frutos que refletem a imagem de Cristo em todas as áreas da sua vida. Não é só em algumas, são em todas. E aqui fala de quem se arrepende, recebe o dom do Espírito Santo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão do dom do Espírito Santo na nossa vida hoje. Ok, bom, começando ali mesmo do contexto, vou tentar ser rápido, né? Já que esse assunto daria toda uma conversa. A gente pode fazer um outro programa sobre isso também. Então, talvez o pessoal vá reclamar, né, que foi rápido demais por um assunto tão detalhado, né? E que causa tanta polêmica dentro da igreja cristã. Mas vendo a própria situação ali, as pessoas às vezes se preocupam demais ou focam demais no fato de que esse sermão que nós estamos vendo a aplicação lá no final, ele começa na seguinte situação. Pedro e os demais apóstolos, juntando ali um grupo de 120, estavam no cenáculo, estavam adorando a Jesus, e então o Espírito Santo desce sobre eles e eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas de maneira tal que toda aquela população de judeus que estava ali diante deles, judeus de todas as partes do Império Romano, e que falavam diversas línguas, cada um deles pode ouvir pelo menos algum daqueles cristãos ouvir falar na sua própria língua materna. Então, é um dom que se manifestou da seguinte maneira, na primeira vez em que ele desce, com a capacidade de falar uma língua estrangeira que a pessoa mesmo nem conhecia. E ele falava adorando a Deus naquela língua. Então, a pessoa veio, sei lá, do norte da África, alguns vieram do que hoje seria a Turquia. Cada um deles vem, poxa, mas eu estou entendendo o que ele está falando, mas ele é apenas um galileu, um pescador, como ele sabe falar a minha língua e como eu consigo entendê-lo falando das grandezas de Deus? Então as pessoas focam muito nisso e imaginam que todas as vezes em que o Espírito Santo desce sobre alguém, essa mesma manifestação acontecerá. Bom, isso é muito seletivo. Porque, por exemplo, na verdade, foram 3 sinais da descida inicial do Espírito Santo. Houve um som como um vento, houve línguas de fogo, né, labaredas sobre a cabeça deles, e houve a capacidade de falar língua estrangeira. Bom, se você vai imaginar que isso deve acontecer, deve se repetir cada vez que o Espírito Santo cada vez que o Espírito Santo age, ou seja, cada vez que a promessa do Espírito Santo é recebida por alguém, então você deve pegar o combo completo, né? E você nunca viu ninguém que supostamente está falando em línguas porque o Espírito Santo está concedendo, você nunca viu uma labareda de fogo na cabeça de ninguém, você não ouve esse vento. Então é muito seletivo escolher esse aspecto, né? Essa manifestação do Espírito e dizer, essa daqui tem que estar todas as vezes. Bom, o que é o contrário disso? O contrário disso é perceber que aquele momento, aliás, foi até como eu comecei a nossa conversa, né? Falando que aquele é um momento especial na história da redenção. Era um momento tão especial que o Espírito Santo resolveu marcar de uma maneira sensível, quer dizer, as pessoas puderam ouvir, puderam ver
esse momento acontecendo. Mas não quer dizer que todas as outras vezes o Espírito Santo fez isso. Poxa, pastor, como é que você sabe disso? É só acabar de ler o texto. 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas, e Lucas não fala nada a respeito deles receberem dons de línguas, deles terem labaredas de fogo sobre suas cabeças, e nem do vento voltar a bater. E eles estavam ali no cenáculo, né? E depois, no decorrer do livro de Atos, esse sinal se repete umas 2 ou 3 vezes de maneira muito específica. Mas na maior parte das vezes isso não acontece. Então, o que a Bíblia realmente promete como sinal dessa presença do Espírito Santo em nossas vidas? A Bíblia promete que, de fato, nós vamos nos arrepender, nós vamos crer em Jesus e nós vamos ser santificados pela presença desse Espírito. Então, eu posso olhar na minha vida e ver alguns aspectos da minha vida, alguns valores que eu tinha, algumas atitudes que eu tinha e que agora eu não tenho mais. Isso é uma evidência da presença do Espírito Santo em mim. Paulo, falando lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim, olha, o fruto do Espírito, o que é um fruto, né? Eu, pelo menos, sou paulistano, nunca morei em outra cidade, e para mim, fruta é um negócio que a gente pega no supermercado. Né? Fruta onde é que nasce laranja? Nasce ali do lado esquerdo do supermercado. E banana nasce do lado direito, né? Talvez você que está nos ouvindo seja assim também, mas na verdade fruto é alguma coisa que dá numa árvore. E o processo é bem... Então, mas é um processo que é natural. É natural. Quer dizer, Paulo não está dizendo assim, olha, vocês deveriam amar. Ele está dizendo assim, se o Espírito está em vocês, haverá amor. Porque é o fruto dele. Tá, é. Então, na verdade, é o Espírito Santo que vai nos transformando. Poderíamos dizer assim, aquelas características que Paulo dá lá na carta aos Gálatas, amor, benignidade, bondade, esperança, alegria, mansidão. Bom, aquelas características são um retrato falado de quem Jesus é. Está lá, Jesus é assim. O que o Espírito está produzindo em mim? A semelhança de Jesus. O Espírito Santo quer que eu seja mais parecido com Jesus Cristo e ele vai produzindo isso em mim na minha vida. É claro, esse é um processo em que eu trabalho junto com ele. Eu posso atrapalhar o trabalho dele e eu posso colaborar com ele. Quando eu estou me arrependendo e crendo, buscando a palavra de Deus, orando por santificação, buscando estar em comunhão com a igreja, que, aliás, é interessante, né? O nosso texto fala, arrependei-vos e sede batizados. Ou seja, a vida cristã, essa vida de santificação, não é uma caminhada solitária. Eu caminho junto com o povo de Deus. Né? Esse negócio de crente desigrejado não existe na Bíblia. Se eu sou crente, eu pertenço ao corpo e estou lá, congregando com os meus irmãos, sendo santificado na vida deles e eles sendo santificados na minha. Então, esse processo como um todo são as evidências do Espírito Santo em minha vida. Né? Aí, se eu busco aquele dom específico e tudo mais, talvez simplesmente o Espírito Santo não queira dar isso para mim. Mas aí eu fico meio desanimado, né? Puxa vida, eu queria falar em línguas, eu queria profetizar, eu queria isso ou aquilo, e isso não aconteceu. Aí eu fico desanimado e tal, meio sem esperança. Talvez seja porque você está procurando as coisas erradas, né? Se você procurar aquilo que o Espírito Santo prometeu te dar, ele nunca falha na sua promessa. Então, sendo bem, talvez até superficial, né? Eu diria o seguinte, busque aquilo que realmente é promessa do Senhor. Algumas coisas ele fez especificamente para alguns grupos, como aqueles dons específicos, né? Mas ele certamente espalhou essa promessa que a gente está vendo, de arrependimento e perdão e união no meio do povo de Deus, e estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, né? Batizados em nome de Jesus Cristo. Essa promessa certamente é para você. Então busque essa promessa, o cumprimento dessa promessa na sua vida, a plenitude dessa promessa na sua vida, porque você vai ver muitas diferenças. Graças a Deus, que bênção, que resposta esclarecedora, pastor. E tem também uma pergunta que eu queria, se possível, né, a gente falar rapidinho ainda, sobre o que essa promessa revela sobre Deus. A gente falou do Espírito Santo, dom, o que ela revela sobre Deus? Puxa vida, bota um cronômetro em algum lugar, porque senão eu vou estourar muito o nosso tempo. Mas olha, pelo que a gente já falou, a gente viu a respeito de um Deus soberano,
Essa promessa fala de um Deus soberano que no decorrer da história humana vai conduzindo todas as coisas para que elas cooperem para o seu plano maravilhoso, um plano de redenção. Um Deus soberano, certamente. Um Deus fiel e gracioso, né? Então é um Deus que persevera com o seu povo, um povo que muitas vezes é infiel, inconstante, mas ele continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E ele então vai de geração em geração cumprindo o seu propósito. Nós também falamos de um Deus gracioso, né? Porque ele não espera nada de nós, ele mesmo vem e atua em nosso coração. Então é um Deus que age com graça. Falamos de um Deus trino, né? É uma promessa que depende da Trindade, porque você tem Deus atuando, você tem o Espírito Santo atuando, e falamos talvez pouco de Jesus Cristo aqui, né? Nos concentramos mais no Espírito Santo que é prometido, mas o texto diz, vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, porque é uma nova aliança. Ele estava falando com judeus que tinham aquela antiga aliança a partir da lei de Moisés, mas ele está agora anunciando uma nova aliança, uma aliança feita no sangue de Jesus Cristo. E é uma ironia, né? Porque ele está falando àqueles que mataram Jesus, que derramaram o sangue de Jesus, e ele está dizendo, esse Jesus a quem vocês derramaram o sangue, é por eles que vocês têm vida. Né? Vocês mataram, mas agora vocês têm vida em nome dele. Porque essa aliança é feita por meio de Jesus, ele é o nosso mediador nessa aliança com Deus, e ele é quem nos garante participar dessa aliança, né? Ele é o justo que morreu pelos injustos, ele é o cordeiro que derramou o seu sangue para que essa aliança fosse firmada, e ele é aquele que envia o seu Santo Espírito, ele prometeu isso aos discípulos, né? Eu vos enviarei o Espírito, aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, eu vou enviar o Espírito, e vocês então esperem por esse Espírito, é isso que eles fizeram e agora eles estão recebendo. E essa mesma promessa é que nos alcança por meio de Jesus. Então, a Bíblia, esse texto nos fala a respeito de um Deus triuno, fiel, e que a Trindade, é difícil falar isso, né? Mas assim, as três pessoas da Trindade estão empenhadas em fazer essa promessa nos alcançar e nos abençoar. Não tem como dar errado. Eu confesso que eu estou emocionada aqui, porque lembrou do começo do programa, quando o senhor falou, se aquelas pessoas que mataram a Cristo e ouvir de Pedro falar, vocês mataram, agora o que a gente faz naquele grito de desespero de ter feito algo muito profundo errado, e Deus veio e arrependam-se. Eu acho que isso é a mensagem que mais forte me marcou, né? Eu espero que se vocês gostaram também, pode até comentar aqui, mas como essa mensagem é forte, né, pastor? Falou demais comigo. Eu digo que esses programas sempre começam a falar primeiramente com a gente, depois a gente pode passar, né? E que forte, pastor, que mensagem. Obrigado pelas suas respostas. Nosso tempo está voando e eu quero pedir, agradecendo já a sua presença, o senhor dedicar seu tempo a vir aqui, para o senhor deixar uma mensagem para quem está ouvindo ou vai ouvir futuramente, por favor. Bom, se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, a mensagem para você é aquela de Pedro. Arrependa-se. Arrependa-se. Procure uma igreja que fala do Evangelho, e receba o batismo cristão, faça parte do corpo de Cristo, porque essa promessa maravilhosa precisa alcançar sua vida. Se você já é um crente em Jesus, então procure uma igreja, participe de uma igreja, não seja um desses que apenas pensa no seu relacionamento com Deus, né? E independentemente do relacionamento com o corpo de Cristo. Isso não existe. Procure uma igreja, receba o batismo e desenvolva ali com os seus irmãos os seus dons. Se você já faz parte de uma igreja, está atuando, a mensagem é: persevere, porque Deus está trabalhando e trazendo pessoas de todas as partes para crerem como você também crê. Então, vale a pena trabalhar para Deus, vale a pena trabalhar para o reino de Deus. Não desanime, né? A esperança de que Deus sempre traz fruto para o Evangelho. E, em último lugar, se você é um crente em Jesus e tem uma família, se alegre, tenha esperança. O futuro da sua família não está nas suas mãos. Glória a Deus por isso, está nas mãos daquele que prometeu ser o Deus dos seus filhos, dos seus netos e das suas gerações. Acho que é isso. Uou! Que programa, que bênção, que mensagem. Louvado Amém. seja Deus por tudo que Ele tem feito, pastor. Amém. Reverendo
ao seu Lourenço, muito obrigada mais uma vez. E que seja o primeiro de vários. Obrigada pela sua presença aqui. E que Deus abençoe muito e continue usando o senhor. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de falar a mais pessoas, né? Porque a mensagem é uma só e a gente gosta muito quando alcança mais ouvidos, né? Obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. A gente que agradece. Obrigada mesmo, pastor. Obrigada.